Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre a importância do meio ambiente para a evolução de um sistema de Kung Fu. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Bokumichi Oficial. O Wing Chun praticado na Ópera Vermelha causou modificações na arte, nas formas e na própria mecânica dos movimentos, por exemplo? Bom, Boku, o que eu gostaria antes de colocar é o seguinte. Talvez o que você está chamando de Ópera Vermelha seria a ópera cantonesa que fazia o seu transporte naqueles juncos vermelhos, o Honsen, e que por isso era chamado de junco vermelho. E vários ancestrais pertenceram a essa companhia chamada Kenfa Wikun, desde Won Wapou, que foi o terceiro patriarca, representante da terceira geração, Leung Lankwai, representante da quarta geração, e Leung Yitai, representante da quinta geração. Então foram 3 gerações dentro do junco vermelho. E você tem muita razão na sua pergunta, por quê? Porque houve uma influência de metodologia, houve uma influência de movimentação. Se você observar, nós temos em Fatsan, Foshan em mandarim, no sul, cidade do sul da China, o grande museu da ópera cantonesa, e lá nós temos o junco vermelho em maquete. E você vai ver no deck desse junco um boneco de madeira, um Muyanjong. E dentro desse museu há uma seção dedicada aos 108 movimentos do boneco de madeira da ópera cantonesa. Outra coisa interessante é que o quinto patriarca, Leung Yitai, era originalmente o bastoneiro desse junco e que depois, graças aos seus esforços, transformou-se em um ator dessa companhia. E pelo fato dele usar o bastão, muitos pensam que foi na quinta geração que se introduziu o Lukten Pun Quan. De fato, o Lukten Pun Quan já fazia parte do sistema desde a sua origem, mas muitos levaram a crer que Leung Yitai foi o maior especialista nesse domínio em função dele ser um bastoneiro do junco vermelho. Também era notório que quando se praticava nos juncos, se praticava descalço para que pudesse se sentir melhor a posição Ichikimyoma, que é uma posição que pode ser extremamente trabalhada quando se está num convés de um barco ou de um junco, no caso. Quero lembrar que o junco era bem grande, tá? Não era um junco pequeno que comportava várias e várias pessoas. Aliás, nesse conjunto de palestras que estamos preparando para você, iremos mostrar mais detalhes a respeito desse importante período do sistema Wing Chun e como que o meio influencia um sistema. Agora, não foi só esse período que o sistema sofreu influência. Ele sofre influência no período anterior com a fundadora Yin Wing Chun e o seu marido Leung Boktou, segundo patriarca, ou seja, a patriarca representante da segunda geração, como também posterior ao junco, período do junco vermelho, quando o patriarca Leung Jiang, notória figura da sociedade de Fatsan, passa então a manifestar publicamente, os benefícios e a grandeza do sistema Wing Chun. Então nós temos aí, a cada geração, uma transformação significativa. Por isso que você observa, Bokumichi, que
muitas vezes nós temos uma ideia muito infantil de tradição, achando que tradição é a repetição do igual e não a renovação do semelhante, e não um processo de inovação que inclui, obviamente, a tradição. Entender tudo isso é que faz você um praticante maduro de Kung Fu e não aquele garoto que quer defender que a sua maneira é a melhor, porque simplesmente desconhece como que foram as influências em cada período da nossa genealogia. Isso sem falar, é óbvio, desde o período de Lianjiang, o patriarca Lianjiang, que foi o primeiro a apresentar socialmente os benefícios e a grandeza do sistema Wing Chun, ele não só inaugura um novo momento, como também inspira os seus sucessores, patriarca Chao Hua-sun, representante da 7ª geração, e patriarca Ip Man, representante da 8ª geração, a entender melhor todo esse processo que acabou sendo chamado de Siu Ye Kun. O que é o Siu Ye Kun? É a arte marcial dos jovens herdeiros, dos jovens senhores, ou seja, o Wing Chun, utilizado para a educação dos herdeiros das famílias tradicionais de Fatsam. Então, entender tudo isso faz parte de um conhecimento que muitos de nós ignoramos, para que possamos então valorizar toda essa questão que está por detrás da sua pergunta, Bokumichi. Por quê? Porque o que está atrás da sua pergunta? Qual a influência dos diferentes meios no sistema Wing Chun? Por isso que não é de se estranhar quando o patriarca Ip Man vai para Hong Kong, temos aí uma outra circunstância. Circunstância, inclusive, que foi magnificamente retratada no filme The Grandmaster, do diretor Wong Kar-wai, que mostra justamente os desafios do patriarca Ip Man, aliás, não só dele, mas de vários outros patriarcas e matriarcas de Kung Fu, para que pudessem sobreviver a esta nova condição. E aqui eu quero também mencionar a importância do patriarca Muyat, que vem de Hong Kong para os Estados Unidos, Nova York, para divulgar, promover, dar acesso aos americanos, estrangeiros, pela primeira vez, o conhecimento que envolve o sistema Wing Chun. Então observe a riqueza e os desafios para que nós, hoje, na presente geração, possamos fazer transformações com sabedoria, para entendermos o que é importante a cada momento. Mas se nós não entendermos o passado, como que podemos, com isso, anteciparmos o futuro? Há uma disrupção? Sempre há. Mas é muito importante ter como base a decisão dos nossos antepassados, para que assim possamos inovar dentro de uma base que constitui uma linhagem. Porque há uma disruptura, mas não na linhagem. Há uma disruptura no sentido do processo que temos muitas vezes que encararmos. Vou dar um exemplo simples. Hoje, com a questão da internet, o que isso afeta as artes marciais? Vocês mesmos observam quantos e quantos garotos se colocam como se fossem verdadeiras autoridades para falar do que é A ou B, esquecendo a sua humildade, esquecendo a ignorância e, mais importante, esquecendo o respeito. Por isso que é muito interessante, e eu quero aqui fazer um comentário sobre o que se escreve aqui no nosso canal, porque a gente observa que a maioria esmagadora
tenham respeito à opinião do outro. A maioria esmagadora sabe colocar a sua opinião sem desqualificar a do outro, porque essa é a essência das artes marciais. Essa é a essência de uma atitude de um artista marcial. E não querer desqualificar o outro ou a opinião do outro para se colocar diante de uma posição. E você, quer ter a sua pergunta respondida nesse quadro? Como eu já disse, escreva nos comentários e não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não o fez. Estamos produzindo, insisto, vários materiais que são inéditos e são baseados nos questionamentos e nas opiniões que vocês têm mandado através dos comentários. Obrigado por participar e até o nosso próximo encontro na Vida Com.